dia, meu irmão, minha irmã. Nesta manhã, agora, vamos iniciar nossa escola dominical com, dentro do rodízio, né? O tema é Revisitando as Confissões de Fé e os Credos, e o subtema, os Canos de Dort. E para começar a falarmos dos Canos de Dort, que é um fechamento da aula que nós começamos já no domingo anterior, né? Não no outro domingo, nós vamos precisar voltar lá no século V, em cima de uma das maiores controvérsias teológicas da igreja cristã, que é a controvérsia que fala sobre o livre-arbítrio, sobre o pecado original e sobre a graça de Deus. Então, e vamos pegar no século V Pelágio e Agostinho. Pelágio era um monge, né? Um monge daquela região. Ele nasceu em 350, morreu em 423, era muito conhecido. E ele então resolveu, que é chamado como Pelágio da Bretanha, né, da Bretanha, a gente também vem das Ilhas Britânicas, ele resolveu ir para Roma, e em Roma encontrou um cristianismo assim, bem diluído, achando que as pessoas não estavam comprometidas com Jesus Cristo, não estavam comprometidas com a fé cristã, comprometidas com os princípios da ética, da moral, do cristianismo. E ele, nos seus estudos, verificou que isso era por causa da teologia que temperava, que era a teologia que vinha de um outro monge chamado Agostinho. Esse monge, Agostinho, que depois virou até bispo de Hipona, ele falava que a graça de Deus é que salvava, né? Que a salvação vinha pela graça, e que as pessoas eram depravadas, vinham do pecado original, não tinham forças, e que a salvação não vinha pelas obras, mas vinha justamente por essa graça. E então o Pelágio achou que, por essa teologia, as pessoas não estavam ligando muito, já que era pela graça, não pelas obras, então que elas não precisavam fazer nenhum esforço para serem salvas e ter uma vida assim mais cristã. E com isso, então, o Pelágio resolveu escrever um livro, na verdade escreveu 2 livros no tempo que ele teve em Roma, e um deles ele fundamentava a sua tese justamente negando o pecado original. Ele dizia que aquele pecado lá em Adão ficou com ele, então que não vinha para o homem então não carregava esse pecado original, não era totalmente ruim. Ele negava a necessidade de uma graça divina para a salvação, ou seja, não precisava da graça, não era pela graça, mas se você fizesse um esforço, um trabalho seu, você poderia ser salvo, né, pelo seu Jesus Cristo. E também ele negava que a corrupção humana, a natureza corrupta do homem, né, que o homem não era tão ruim assim, que ele tinha todo um lado positivo. E isso ia totalmente em contra as teses formuladas, a teologia formulada pelo Aurélio Agostinho, ou o bispo Agostinho, ou Agostinho, que é um dos maiores pensadores da igreja cristã, da igreja católica, da igreja protestante, e principalmente da igreja reformada, que foi beber na fonte lá da tese de Agostinho, sobre justamente que não há o livre-arbítrio, que tudo vem pela graça de Deus, que não é pelas obras, e que a natureza do humano é pecadora mesmo. Então esse foi o primeiro grande debate que surgiu sobre essa controvérsia do livre-arbítrio e essas outras questões que nós falamos. E ele então passou muito tempo e veio retomar fôlego quando, na Reforma Protestante, Lutero prega a salvação, né, pela fé, a soberania de Deus em tudo, reforçando o pecado, né, que o homem era totalmente depravado, o pecado vinha lá junto com Adão, que vinha. E aí, para combatê-lo, veio o Erasmo. Erasmo era um brilhante humanista, teólogo da Igreja Católica, e em um dos seus livros, chamado Diatrite, ele defendia a graça soberana, mas que o homem era dotado da livre vontade, o livre-arbítrio, né? Voltando ali, a livre vontade para fazer ou não uma decisão por Cristo, quer dizer, ele podia decidir ou não por Cristo. Então, esse humanista vem pregando justamente que o homem podia ter a decisão, que não era uma escolha de Deus, não era pela graça, mas que ele participava e que ele também não era tão ruim assim, que ele tinha o seu lado positivo. E esse debate entre Erasmo e Lutero conseguiu
firmar, então criou o luteranismo, né? Veio vindo, e aí a Igreja Reformada, ou o calvinismo, os Zwingli, foram beber nessa fonte de Lutero, e um novo controvérsia veio justamente das mesmas teses, agora entre Armínios e Calvino. Né? Quem era Armínios? Jacó Armínio nasceu em 1560, morreu em 1609, era um pastor da Igreja Reformada em Amsterdã, coloquei aqui. Em 1604 ele apresenta a tese contra predestinação e eleição. Então ele vai lá, retoma Pelágio, retoma Erasmo, para combater Agostinho, combate Lutero e principalmente essa parte da teologia reformada que estava vigente na época, né? Dizendo que a predestinação não era assim totalmente e que a eleição era em parte, tá? E ele então começa a combater a teologia vigente, mais importante da Igreja Reformada. Ele morre em 1609 e em 1610 seus discípulos então resolvem publicar os 5 pontos mais importantes que Armínio falava, que Armínio pregava, que ficou conhecido como os 5 pontos do arminianismo. E quais são eles? Né? O primeiro é vontade livre. O homem tem o livre-arbítrio e a depravação é parcial. Ou seja, a vontade livre, já pregada antes, lembra? O homem pode escolher o que fazer, se ele quer ou não a salvação, se ele quer ou não seguir a Cristo, né? E que a depravação é parcial, ele não era totalmente ruim, ele tinha um lado positivo, uma coisa boa nele. O segundo ponto do arminianismo, que eles estavam pregando, era a eleição condicional, ou seja, eleição baseada na fé pressuposta. Deus escolhe quem crê, ou seja, por que ele é condicional? Porque apresentada a palavra, a salvação apresentada, você escolhe se vai acreditar ou não. E aquele que acreditava estava eleito. Depois ele fala que a expiação universal, a universalidade da redenção de Cristo, ou seja, o sacrifício de Cristo foi para todos, a universalidade da redenção é para todos, a salvação é para todos. Mas só será salvo aquele que acreditar que Jesus Cristo salva. Então havia um parâmetro, né? Ele é universal, mas só seria um salvo quem decidisse aceitar para a salvação. A outra é a graça pode ser impedida. Então mesmo que a graça venha, que Deus o escolha para a salvação, escolha para a vida eterna, ele escolha na sua misericórdia, ele te escolhe, você pode resistir a essa graça. Você pode resistir e, consequentemente, você pode rejeitar e tomar o rumo da sua vida. Mesmo que você seja abençoado com a graça de Deus, você pode não aceitar, pregava Armínio. E, finalmente, no 5º ponto de Armínios, ele fala que o homem pode cair da graça. A possibilidade de cair da graça de Deus. Crentes pode causar a própria perdição. Mesmo você, se um momento você receber a graça, aceitar, for escolhido, se você não estiver persistindo, se você de repente achar que por algum momento da sua vida você resolver mudar, resolver outro caminho, você abandona a graça, perde a graça e com isso você toma outro rumo e perde a salvação. Então o homem pode cair da graça. Então esses 5 pontos, eles tiveram uma boa adesão na igreja da época, principalmente na Holanda e em outros países adjacentes. Políticos começaram a aderir às ideias de Armínios, porque ela dava uma certa liberdade, era mais fácil até de entender de que o homem tinha esse livre-arbítrio, né? Ou, como a gente fala aqui, da vontade livre de aceitar. Então, e o que fazer? Então, a Igreja Reformada, os discípulos, né, de Calvino, principalmente, né, os calvinistas que seguiam, eles resolveram, então, se juntar e falar, olha, precisamos resolver essa controvérsia. E aí a igreja da época resolve convocar o chamado Sínodo de Dort. Um sínodo muito grande que deveria resolver esses 5 pontos pregados por Armínio em relação à doutrina da época. Qual era o quê? Qual era a base da fé da igreja reformada da época? Era o Catecismo de Heidelberg e a Confissão de Fé belga, a Confissão belga. Uma feita, a Confissão belga em 1561 e o Catecismo de Heidelberg feito em 1563. Então esse sínodo se reúne em 1618
1619, ele demora um ano e pouco, né? E debate essa controvérsia com essas teses de Armínio. Ele era composto por 39, foi composto por 39 pastores, 19 presbíteros, representando os sínodos provinciais, 19 comissários de governo, quer dizer, porque naquela época o Estado e a Igreja se confundiam, não é como hoje, que a gente chama que o Estado é laico, né? O governo era junto. Então, havia nos sínodos representantes políticos que participavam desse conclave religioso, né, do sínodo, um representante de cada faculdade de teologia que tinha em cada universidade na Holanda, um representante de cada seminário, também foi convidado para participar desse sínodo, uma representação estrangeira de pastores também, dos países reformados e que estavam adjacentes, né, ali perto da própria Europa, né, e isso fez com que o evento, esse sínodo de Dort, chamado sínodo de Dort, porque foi na cidade de Dort, né, na Holanda, fosse um sínodo internacional. E essas decisões foram tomadas, conforme eu falei, com base na Confissão de Fé belga e no Cassino de Heidelberg. E então prevaleceu as teses reformadas de Calvino, refutando então os 5 pontos de Armínio. Então, combatendo a vontade livre, veio o primeiro ponto, que era a depravação total. Se para Armínio a depravação era parcial, achava que para a Igreja Reformada a depravação é total, ou seja, o homem é totalmente depravado, pecador, ele já nasce com pecado, vem, né, de Adão, já nasce com pecado, ele não tem nada de bom, é totalmente depravado e por isso ele carece da glória e da graça de Deus. Em vez de eleição condicional, os reformados dizem, a eleição é incondicional, ou seja, Deus vem, escolhe, elege e pronto, está escolhido. Ali você foi escolhido e aquela parte lá não tem como você decidir se vai ser ou não. Está escolhido, foi escolhido. Né? A terceira, para combater a expiação universal, é a expiação limitada. Então, os calvinistas, os reformados, ela é limitada. Por quê? Porque só vai ser expiado os seus pecados, vai ter a redenção, né, de Cristo, aqueles que forem escolhidos. Então, é limitada aos escolhidos. O quarto ponto que, para eles, para mim, a graça podia ser impedida, você podia resistir. Para nós, os reformados, a graça é irresistível. Então ninguém pode, você não pode ir contra a escolha de Deus. Na hora que Deus escolhe a graça irresistível, é um amor tão intenso, uma força tão poderosa que você está escolhido, né? Se você foi eleito, é incondicional, você foi escolhido, né? E a graça irresistível faz com que você não tem como rejeitar. Você já faz parte, a partir daquele momento, você faz parte do reino. E o quinto, dizendo que o homem poderia cair da graça, que a salvação podia ser perdida, para nós calvinistas, reformados, não existe isso. Então chama-se a perseverança dos santos, ou seja, nós somos continuamente impulsionados por Deus a perseverar. A gente não consegue se desviar. Uma vez escolhido, uma vez alcançado pela essa graça irresistível, nós não temos como nos desviar, porque nós vamos perseverar continuamente, sempre na salvação. E aí, com isso, nós temos esses 5 pontos da Igreja Reformada, que faz de nós uma igreja confessional fortíssima, espalhada no mundo inteiro, que segue esses 5 pontos reformados, que são refutados de forma brilhante. Nós não temos tempo, por causa do tempo é curto, para colocar todos os textos bíblicos, mas que é o alicerce dessa igreja no mundo inteiro, das mais fortes, se não for a mais forte que existe dentro da igreja protestante, dentro do cristianismo da igreja reformada. É claro que o arminianismo, ou esse jeito de pensar humanista, de Pelágio, de Erasmo, e que Armínio teve todo um charme, ele continua. A igreja metodista, tem o lado arminianista dela, ela segue, ela encontrou amparo bíblico para defender parte dessa teologia de Armínio. E as igrejas mais populares hoje, ou chamadas algumas entre neopentecostais, elas pregam esse livre-arbítrio, essa escolha, essa decisão, pregam muito a obra para você alcançar um desejo. Então, existe, por isso que a controvérsia está até hoje, ela existe, porque ela tem o encontro
nessas igrejas um pouco mais modernas de hoje, um pouco mais charme pelos irmãos Wesley na igreja metodista, mas no mundo a prevalência da igreja reformada em cima dos 5 pontos calvinistas é muito forte. Espero ter contribuído para que você possa desenvolver um estudo contínuo nessa área. Eu queria deixar aqui 2 livrinhos, uma literatura muito interessante que vai ajudar os 5 pontos aqui, do Tulip, aqui, e o livro chamado Os Cânones de Dort. Um bom dia a todos, até lá, Deus abençoe.